direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa direto ao ponto, gravando aqui dos estúdios do Canal Rural Mato Grosso. Estou aqui com Cleito Gauer, que é nosso superintendente do IME, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Como é que vai a agropecuária então, Cleito? Apesar de, primeiramente, é um prazer estar aqui de novo conversando com você, Glauber. Sim, acho que uma maneira geral da agropecuária é uma leitura, apesar dos desafios que nós passamos durante a safra, pensando em desafios climáticos, agora uma segunda safra que tínhamos uma perspectiva talvez um pouco pior, o clima colaborou, o desenvolvimento tanto do milho quanto do algodão, o estado vem produzindo bem, os desafios ficam realmente por preços e também por desenho da próxima safra em relação aos custos. Realmente o produtor começa a se preparar agora. Agora me fala uma coisa, a gente teve uma safra de soja que existia uma dúvida com relação ao número, falava que ia quebrar tanto, 30%, 40%, virou uma briga, uns chateados com não sei quem, entendeu? Questionamento todo. Quem que acertou? Boa pergunta. Mas esse é um desafio que recaiu até sobre o Instituto, né? Uma preocupação que nós tínhamos até todo produtor mato-grossense, um olhar para os números que nós vínhamos divulgando desde o início da safra, de como que o Instituto fazia, de que forma a gente elaborava as estimativas de safra aqui do estado. Então, referendou? Referendamos. Pode continuar no mesmo modelo? O que nós imputamos, já vínhamos trazendo um modelo mais acurado esse ano, é a implementação com mais profundidade dos crop tours, que a gente chama, que é as rodadas a campo. Os desafios realmente de ir lá, em loco, medir as produtividades que realmente se consolidaram ao longo do processo, porque acho que o maior desafio não é a produtividade final da safra. No final, acaba todo mundo meio que se convergindo para um número bastante próximo. O problema é quando a safra está acontecendo, os desafios de leitura, separar o que é ruído, de que é realidade, o que é fato, medir quanto que realmente vai ser o impacto de uma seca dentro da produtividade. Então, esses crop tours vieram para conseguir nos auxiliar nesse modelo. Que é interessante, né? Durante o período da safra ali, eles falam assim, porque quebrou a safra, vai quebrar em 50%. Não, porque vai quebrar em 60%. Aí vira aquela loucura, aquela guerra. E muitas vezes não é aquilo, né? Muitas vezes, porque o número, vamos supor, entre o que era estimado e de quanto foi a quebra mesmo? Nós tivemos uma redução em relação à estimativa do ano passado de 20%, quase 20% aqui no estado de Mato Grosso, principalmente. Ficou nisso. Produtividade, impacto direto. Então, na verdade, não foi nenhuma tragédia como se esperava, mas também, ou seja, ou ficou dentro de um número mais ou menos razoável. Qual é o desafio, né? Sempre quando a gente fala em média, a média ela esconde diversos cenários. Então, nós tivemos cenários de produtores que colheram melhor do que o ano passado, que o ano passado foi uma safra em produtividade média de 60, quase 62 sacas. Em comparação, o produtor escolheu muito abaixo da média dos 52 que nós estamos estimando nessa temporada. Tudo bem, né? Eu acho que isso acaba fazendo acaba mascarando, acho que é a palavra correta, esses dois cenários. Porque realmente tem produtores que acabaram concentrando semeadura, principalmente no início da janela, que sofreram mais por conta do clima. Aqueles produtores que conseguiram espalhar um pouco mais ou concentrar um volume mais no final da janela, que tiveram resultados até melhores que o ano passado. E esse que é o ruim, né? Talvez eu sou produtor, eu venho colhendo minha média de 60 sacos. Então esse ano eu colhi 70. E você que colhia 70, que olhava para mim todo metidão, e você é meio metidinha besta mesmo, né? Aí o que aconteceu? Aí agora você falou, se ferrou, você colheu 30. Exato. Né? Então, quer dizer, só que a média ficou 52. Exato. Né? Aí, tipo assim, aí se me entrevista, né? Aí vem o Pedro lá, com o patrulheiro, me entrevistando. Quanto você colheu? Aí eu colhi 70. Aí todo mundo quer me matar, né? Entendeu? Principalmente aquele que colheu 30. Exato. E principalmente aquele que colheu 30, ele não se sente representado. Porque parece que ele está sendo impactado, ou ele está sofrendo um revés de que o mercado está indo contra ele. Que às vezes agora, eu acho que o grande problema de tudo isso, Cleito, eu não sei se você também acha que é isso, eu acho que o problema de tudo isso não é o número, é porque tudo isso não influenciou no preço. Exato. Esse foi um resultado esse ano. Então, e às vezes se eu estou colhendo mal, mas eu vi que isso está reagindo, fazendo com que o preço... Porque daí eu, como produtor, eu sou o cara do 30, vamos inverter agora, eu sou o cara do 30, e aí eu estou olhando lá e falo, poxa, eu vou colher 30, mas
se eu ia vender minha soja a 100, né? Bom, agora quebrou, né? Eu estava pensando em colher 60 sacos, eu ia vender a 100, eu ia fazer 6, né? Aí agora eu vou colher 30, mas agora com essa quebra a soja vai para 200 e eu vou colher 6. Então, ou seja, matematicamente... Ele equilibraria e corrigiria a parte disso. Corrigiria. Exato. E geralmente acontece, tem anos que acontece. Esse ano não corrigiu nada. Exato. Então eu estou colhendo 30, em vez de vender 100, a soja veio para 96. Né? Eu falei, poxa, né? Aí isso que é a indignação. Exato. E daí o pessoal acha que se você, Cleito, tem obrigação de falar, não, realmente a safra é uma tragédia, o Mato Grosso vai colher 50% para ver se a soja... E não é assim, mas porque as pessoas não são... O mercado está vendo, tem mais gente analisando. Exato. Né? Isso é uma das coisas que nós sempre costumamos falar, é que o mercado todo sabe disso, principalmente trades, os operadores, eles conseguem monitorar, tem equipes de campo, evoluem isso, que acaba... às vezes não indo à mídia e divulgando as informações desse monitoramento que eles acabam fazendo. O que a gente faz no papel do EMEA é deixar mais claro todo o processo. Então, o nosso processo para chegar nesse número é esse. Nós vamos a campo, levantamos, monitoramos, fechamos os dados junto aos produtores na hora da colheita para chegar lá no indicador final do estado. E aí divulgar realmente isso, como foi o impacto, ou como que foi a safra aqui no estado de Mato Grosso. Isso é interessante. Agora, saímos da soja, então, que realmente foi desse jeito. E vamos agora para o milho. E a safra do milho, como é que se consolidou, afinal? Porque a safra do milho foi muito engraçado. Primeiro começou falou que ia ser uma tragédia o milho. Porque aí no final antecipou a soja, se antecipou o plantio do milho, veio chuva legal ali no começo de abril até abril ali, falou, pá, vai bombar. Só que de repente a bicha veio em 15 de abril, sumiu, ninguém mais achou ela, né? E daí? Exato. A gente ainda não finalizamos os dados finais porque a colheita no estado não acabou. A gente está próximo do final da colheita, mais de 90% do estado colhido. Para chegar no indicador final, agora a gente faz a pesquisa junto aos produtores rurais aqui do estado para chegar no indicador e compilar. Mas com os números que nós temos até o momento, já tem uma base e um bom parâmetro para calcular o tamanho da safra aqui em Mato Grosso. Nós estamos estimando uma safra de 47 milhões de toneladas. Praticamente uma redução, grande parte desse movimento vem da redução diária da temporada em relação à safra anterior. Então uma safra de mais ou menos 7 milhões de hectares e uma produtividade de 113 sacas de milho por hectare, que vai dar a correspondência à produção que eu comentei de 47. Ainda assim, uma redução em relação ao ano passado. Ano passado a gente colhemos mais de 52 milhões de toneladas aqui no estado. Então esse ano 47? 47, mesmo assim uma redução. Foi 5 só, né? Não foi nenhuma... Sim, mas muito mais em função da área do que pela produtividade. Exato. Porque querendo ou não, para o milho foi um ano interessante. O que acontece, esse é um momento curioso, né, de fazer essa reflexão, o que aconteceu na cultura do milho. Principalmente lá atrás, tomar a decisão do produtor, nós tínhamos preços caindo e caindo drasticamente. As margens do produtor, quando ele se desenhava, fazia o cálculo da projeção do que ele precisaria colher para realmente alcançar uma rentabilidade positiva, ele ficou muito receoso e acabou reposicionando aquelas áreas de maior risco para não fazer essa semeadura. E na sequência, um risco também que já estava se desenhando na soja, de um problema climático, um atraso das chuvas que poderia se estender e dar problemas na segunda safra, o produtor não vou semear, não vou colocar em risco a minha operação aqui nas áreas que tem maior problema, eu acabo não fazendo. Só que no revés disso, a safra foi boa, a antecipação, agora, esses últimos milho colhido deve ter caído bastante, né? Sim, as últimas áreas colhidas, e principalmente aqui a região sudeste do estado, uma parte da região nordeste, realmente sofreram com o desenvolvimento dessa produtividade, porque realmente afetou bem, precisava mais de chuva e acabou não acontecendo. Agora, como é que está a qualidade do milho que vocês estão deixando? Porque tem uma coisa também, o que é colheita e o que é qualidade. É um grão bacana, porque tem anos que a gente colhe, o grão está muito engessado, com baixa qualidade. Como é que está esse ano? Em comparação aos últimos anos, que nós tivemos problemas de qualidade de grão, fora alguns relatos pontuais, nós não tivemos nenhum reporte significativo em relação ao estado tem um problema de qualidade, alguma coisa que tem impactado uma determinada região, até porque cessou a chuva mais cedo, não teve problema de grãos ardidos ou algum problema de qualidade. Então, até o momento, nós não tivemos nenhum relato assim significativo de impacto na qualidade do grão. Que bom.
armazém, está tudo bonitinho, contrato está funcionando tudo direitinho. Por enquanto, sem nenhum... E preço, como é que está? O preço... A soja eu vi que deu uma melhorada, né? A soja, por exemplo, teve momentos lá que teve coisa, ela acabou dando uma reagida. Sim, né? O que acabou no preço, se a gente for observar historicamente, não falando de um período específico, acho que talvez mais curto, nós temos uma lateralização dos preços aqui no estado, 38 a 42 reais por saca. Que é ruim, né? É ruim pensando na rentabilidade, nos custos que o produtor teve para fazer essa lavoura. 60, né? O produtor realmente, olhando para a situação dos últimos anos, a situação de rentabilidade sofreu bastante. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que vem para o futuro, né? Nós já voltamos, você não saia daí. De volta direto ao ponto, conversando com Clayton Gauer, falando aqui sobre soja, milho do Mato Grosso especificamente daqui, mas o Brasil se reflete um pouco disso também, né? A soja caiu no Brasil todo, né? A gente também teve... O milho melhorou, no caso não foi tão, reduziu a área, por questão do algodão praticamente, né, nisso aí, mas aí o milho colheu até bem, né, e tem sido também o reflexo em algumas regiões do Brasil também, mas ou seja, o problema todo tem sido preço, né, preço que é uma tragédia, ruim, né, que realmente não está dando rentabilidade nenhuma, e sem falar que, e agora, Cleiton, como é que fica o futuro, que está terminando de colher, ou seja, agora é deitar na rede e chorar, né, e pensar na próxima. O produtor com certeza já está. Como é que vai ser a estimativa? Que o Mato Grosso também é um estado importante, por isso que eu estou querendo refletir bastante ele. Como é que está o Mato Grosso com relação à próxima safra? Plantio de soja, plantio de milho, expectativa? Me fala um pouco disso. Perfeito. O produtor está muito focado agora no desenvolvimento da safra de soja do próximo ano, então nós temos uma antecipação de janela já de calendário de semeadura, né, programado para o dia 8, iniciar a semeadura aqui no estado. 8 de setembro. 8 de setembro. Então o produtor ele está já preparando para esse movimento. Tem que fazer aquisição de insumos, tem uma parcela. Plantio no pó, O desafio realmente aí fica, a gente sabe que tem produtores que tem que fazer essa operação, dado a necessidade de conseguir completar a janela, principalmente da segunda safra, os contratos às vezes de algodão ou de milho que ele tem compromisso de fazer as duas safras naquela área, ele tem que entrar no pó para conseguir garantir o operacional daquela fazenda. Mas a gente sabe que os produtores também não vão arriscar, na sua maioria, fazer esse processo, dado que os produtores costumeiramente aguardam as primeiras chuvas para ter um acumulado, conseguir entrar com mais segurança, para realmente não perder todo o investimento que ele está colocando naquele momento. Porque você imagina, você teve aí 120 dias sem chuva, né? Exato. Aí de repente você vai plantar alguma coisa no pó, aí de repente vem uma chuva ali de 40 milímetros em uma hora, né? Aí depois fica 20 dias sem chover, é uma tragédia. Exato. É uma tragédia. Cria crosta, dificuldade de semeadura. Uma coisa é você plantar no pó, aí veio uma chuva, veio 20 milímetros ali, ou 40 milímetros assim, choveu a noite inteira, aquela chuvinha bacana, que vai chovendo, é outra história. Porque a gente até, que é produtor de soja, você fala, quando você tem 20 milímetros, você tem um dia de plantio. Cada 20 milímetros, um dia. Choveu 100 milímetros, você vai poder plantar uns dias ali, né, que você tem uma acumulada ali, se o solo, como diz, tem uma matéria orgânica boa e tudo, você tem um certo cálculo disso. Agora, como é que está essa questão de preço, rentabilidade? Como é que o que eu notei agora, Cleiton, até fiquei assim preocupado, eu vi que o fertilizante subiu demais. Então, quando você pegava, por exemplo, fertilizante em junho, por exemplo, um produto lá que estava lá R$3.000, né, 2.800, por exemplo, agora você vai, vou comprar. Agora está 3.200, 3.300, 3.500, subiu assim mais de 10%, 12%. Sim. O que significa isso? Isso é o impacto direto da margem do produtor. Nós vimos ao longo dos últimos meses com uma relação de troca mais positiva, ou em situação melhor que nós estamos vendo nesse momento. E também acho que esse movimento é puxado principalmente por conta de algumas matérias-primas subindo a cotação, mas também principalmente por um momento de pressionando o produtor tem aquela necessidade de fazer as aquisições, uma maior procura, necessidade de compra acelerando, que tem que receber esse produto também na fazenda até meados ali de agosto, finalzinho, início de setembro, para conseguir dar o operacional e conseguir dar esse start de semeadura. Então, naturalmente, também você observa esse movimento de oferta e demanda pelos produtos para fazer a próxima safra.
Ou seja, muita gente não comprou, né? Que realmente as comercializações estavam muito fracas, né? Estava devagar. Devagar, daí de repente todo mundo, opa, agora não tem jeito, né? Exato. Chegou junho, julho, eu falei, eu preciso comprar porque você não vai receber para plantar em setembro. Tem a logística toda para receber esse produto na fazenda a tempo. É um momento um pouco negativo, né? Então, ou seja, quem não tem nenhuma necessidade de adquirir nesse momento agora, pode esperar um pouco mais, talvez. Isso é importante o produtor sempre monitorar a situação dele, a região que ele está colocado, fazer essas relações de troca para monitorar, acompanhar historicamente como está esse comportamento para ajudar na tomada de decisão dele, porque às vezes ele fica preso só ao preço do produto em si, ele acaba mascarando as oportunidades que ele acaba podendo ter ou deixando de aproveitar naqueles momentos. Agora, como é que está, por exemplo, a rentabilidade, né? Por exemplo, quando você pensa em plantio de soja, plantio de milho, a próxima safra, é a mesma tragédia desse ano ou tem uma expectativa de preços um pouquinho melhores? Como é que está isso? Acho que olhando para a soja, primeiro fazendo recorte, a perspectiva inicial é um pouco melhor, dado que na última safra nós temos um impacto direto, pensando no tripé de rentabilidade, a produtividade foi drasticamente impactada. Então deixou de entrar receita dentro da propriedade, impacta no cenário que ele tem as responsabilidades, pagamentos que ele tem que fazer, isso acabou impactando o resultado operacional dele. Um desenho inicial, apesar dessa situação de preço, ele melhora um pouco em relação ao ano passado. Volta muito próximo das médias que o produtor estava acostumado lá em meados da safra de 2019 para trás. Em torno de 800, R$1.000 por hectare, isso falando em lagida, tá? Lucro de juros, impostos, depreciação e amortização. Então não estou falando, às vezes, do produtor arrendado ou também daquele produtor que tem as máquinas que ele tem que pagar para fazer os investimentos que ele tem na propriedade. No caso do milho, o cenário já é um pouco mais complexo, dado que eu já tenho uma safra cara nessa temporada e um desenho inicial para a próxima, que eu acho que é até a pergunta que todo mundo está se fazendo, é qual vai ser o tamanho da safra de milho, que nós ainda não temos essa resposta, que o produtor também não está focado nesse momento, ele começa a olhar meados, assim que ele começa a semear a safra de soja, ele começa a ter esse olhar, mas a rentabilidade muito prejudicada, porque se ele fizer a média, ele fizer tudo historicamente muito próximo do que a gente observa nos resultados, ele tem um lagido negativo na próxima temporada. Então ele tem que fazer os ajustes, reduzir custo, tentar focar na produtividade para ampliar a produtividade, negociar os preços maiores do que a média, porque senão ele vai ficar com um lagido negativo superior, pensando 500, 800 reais negativo por hectare. Ou seja, a situação para a próxima safra não é a melhor do mundo. A gente está num momento ruim, né, que talvez não seja como essa passada, mas ainda é ruim. O produtor pode continuar acumulando rentabilidades negativas, né? Eu acho que o grande esforço agora é tentar, pelo menos, não ter prejuízo. Exato. Esse momento ele exige cautela do produtor, né? Porque eu estou falando aqui é o cenário normal médio. Então ele tem que, a gente costuma falar um palavreado chulo aqui, ele azeitar a operação dele e buscar tentar fracionar, quebrar as comercializações, fazer um olhar para a relação de troca para conseguir obter os melhores resultados no operacional e melhorar isso para facilitar essa rentabilidade lá e ficar no 0 a 0 ou quem sabe até conseguir resultados positivos. E o resto da pecuária? Boi, tá tudo, continua a mesma situação, a suinocultura, porque eu acho que o IMEA acompanha tudo isso também. Acompanha. Né? Acho que as outras culturas, o principal desafio pecuário passa pelo ciclo pecuário, então realmente o desafio agora, os preços, apesar de terem melhorado em relação ao que nós observamos no ano passado, ainda assim estão muito abaixo do que o produtor está acostumado a observar. É muito mais um movimento cíclico, talvez, do mercado, que o produtor vai aproveitar esses movimentos lá na frente, agora é aquele momento de estabilizar, estancar, fazer esse processo para realmente não deixar a operação parar, para conseguir aproveitar isso ali na frente. Suinocultura, nós tivemos uma melhora até em relação ao que nós passamos também, mas não... Não, claro. No caso da pecuária, no caso da boi, né, no caso, realmente o momento é bem ruim, né? É ruim. Um cenário bem desafiador que nós passamos no ano passado. Melhorou um pouco, mas ainda é muito distante do que o produtor almeja, do que o setor precisaria ter para realmente conseguir alavancar ganhos na atividade. Tá bom para quem está podendo comprar, principalmente bezerro, essas coisas. O cara, por exemplo, tem bezerro, tem coisa que quer comprar, está com espaço, tem pasto, tem coisa que quer comprar, tem dinheiro, né? Exato. É o momento de tá bom de comprar. Exato. Né? O que a gente está vendo também é as oportunidades surgindo, o produtor tentando antecipar os movimentos do ciclo. Pegar esses movimentos agora de redução do preço da reposição, se preparar para um potencial alta, que o mercado sazonalmente replicaria esse movimento para os próximos anos. E a suinocultura? Que a suinocultura tem uma ligação muito forte também com o milho está baixo o preço.
É o que está permitindo ainda para o suinocultor estar vivo ou senão já estaria morto? Vamos dizer assim. Se nós tivéssemos os mesmos preços que a gente viu do milho ao longo dos últimos anos, a suinocultura estaria ainda mergulhada pelas dificuldades, dado que, como você falou, o principal componente do custo operacional da produção é a alimentação e, consequentemente, milho aqui no estado. Então, mas também não é um cenário muito positivo, né? Não. Mas tem margem, pelo menos, ou não? Você me pegou agora de desprevenido, tem que verificar os números, mas até a última informação ele está praticamente uma margem positiva ou muito pequena. Não é Ou seja, vai depender muito da negociação do Exato. cara com relação ao primeiro milho e insumos. E também dependendo da operação que ele está montado. Se ele é uma operação que ele fica à mercê do mercado spot, como que ele está formatando os custos e a operação dele para trazer esses resultados. Ou seja, Cleiton, nesse momento não está nada muito maravilhoso. O Não. algodão parece que tá bom, né? O algodão não está no melhor dos mundos, mas tá bom. Exato, não é o patamar que nós observamos ao longo das últimas safras, como a gente viu em soja e milho, até mesmo do boi lá atrás, mas comparando com as outras culturas, é um cenário melhor do que nós vimos nos principais competidores da cultura de segunda safra contra o algodão. Tá certo. Cleiton, obrigado pela sua atualização com a gente aqui. É sempre bom para dar uma atualizada como é que está o cenário. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, é um prazer estar conversando com vocês. Tá aí, gente. Uma entrevista super especial. Obrigado ao IMEA, esse grande instituto aí. Obrigado ao Cleiton, sempre pelas informações. Até o próximo programa. Um abraço. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.